Olá, eu sou a professora Joyce e nessa aula de inglês do 7º ano nós vamos aprender sobre o passado simples em inglês. O tempo verbal passado simples é o tempo que nós utilizamos para falar de coisas que iniciaram e finalizaram no passado, não tem nenhuma ligação com o momento presente ou futuro. Mais para frente, normalmente no 9º ano, a gente vê um tempo verbal que relaciona o passado e o presente. Mas nesse momento, é importante lembrar que são coisas que iniciaram e finalizaram no passado. Como no exemplo aqui, I made cookies for Tiffany yesterday. Eu fiz cookies para Tiffany ontem. Fiz ontem e terminei essa ação. Bem simples, né? Então, nós vamos ver as regras de formação do passado simples em inglês. Ele tem uma regra específica para a forma afirmativa e regras diferentes para as formas interrogativa e negativa. Na forma afirmativa, nós precisamos começar vendo se o verbo é regular ou irregular. Os verbos irregulares, eu não vou falar deles no momento, porque eles não têm alguma regra específica de aplicação e normalmente nós passamos uma tabela para os alunos com as modificações desse verbo conforme seja necessário. Mas para os verbos regulares, temos regras aqui que vocês conseguem acompanhar comigo. Os verbos regulares que são terminados em E recebem a letra D. O importante é sempre ter essa terminação ED, mas como ele já tem E, não colocamos outro E. Então, por exemplo, o verbo arrive, chegar. I arrived in Argentina last week. Eu cheguei na Argentina semana passada. Como arrive já termina em E, nós acrescentamos somente esse D. Os verbos terminados em consoante, vogal e consoante com a última sílaba tônica. Lembrando, sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então, quando formos verificar se a sílaba é tônica, tentem pronunciar a palavra. Mesmo que você não pronuncie corretamente, normalmente a gente acerta a tônica ao tentar falar. Nós dobramos a última letra, que é uma consoante, e acrescentamos o ED. Então, ali, por exemplo, o verbo prefer, preferir. A gente coloca replica o R e acrescenta o ED. Então, no exemplo, Julia preferred the blue shoes. Julia preferiu os sapatos azuis. Os verbos terminados em consoante mais Y, é importante lembrar que é consoante, porque com vogal a regra é outra, perdem o Y e recebem a terminação IED. Então, o verbo try, tentar, por exemplo, fica tried com I, em vez de Y. Então, I tried to finish this task. Eu tentei terminar essa tarefa. E os demais verbos regulares que não se encaixam em nenhuma das 3 regras, recebem ED. Então, aqui, por exemplo, o verbo stay, que é um verbo que também termina com Y, assim como o da regra anterior, mas tem uma vogal antes do Y, recebe o ED. Então, I stayed at Marnie's all day long. Eu fiquei na casa da Marnie o dia todo. Coloquei da regra mais incomum para a mais comum, porque na hora de estudar é sempre interessante vocês olharem as regras que são exceções primeiro, e se não encaixar, coloca na regra geral. Agora vamos ver a forma negativa, para dizer que algo não ocorreu no passado. Então, o verbo principal, nesse caso, não sofre alteração. Aquela lista de terminações, vocês não precisam se preocupar na forma negativa e na forma interrogativa. Mas é preciso se preocupar com o verbo auxiliar. Assim como no presente simples, a gente utiliza o auxiliar do. Como ele é um verbo irregular, a forma dele no passado é did, D-I-D. Então, a gente utiliza o verbo did como indicador de passado nessas formas negativa e interrogativa. A gente acrescenta também o not para identificar que é negativo, o not que significa não. Então, a gente pode usar a forma extensa, que é did e not, ou a forma contracta, juntando as duas palavras, didn't, que é uma forma mais utilizada em contextos informais. Na dúvida, se não souber qual colocar, sempre pode colocar o did not que vai funcionar. Não vai ter erro. Então, ali no exemplo, I didn't understand this lesson. Eu não entendi essa lição.
O understand, que é um verbo irregular, nesse caso não se modifica, não precisamos nos preocupar com ele e modificamos somente o auxiliar. Agora, a forma interrogativa, o verbo principal também não sofre alteração, assim como na forma negativa, e o auxiliar did, que é o do modificado para o passado, inicia a frase. Todas as formas interrogativas em inglês, a gente sempre começa com um auxiliar ou com o verbo to be, se for caso de alguma formação com to be. Mas sempre lembrar que começa com o indicador do tempo verbal, depois segue a mesma ordem que seguiria na forma afirmativa e interrogação ao final. Então, ali, did you understand this lesson? Você entendeu essa lição? Muito importante também não esquecer de colocar a interrogação, que é um erro muito comum quando a gente está transformando uma frase interrogativa em inglês, porque o fato de ter o auxiliar no começo não retira a necessidade da gente colocar a interrogação ao final, tá bom? Então é isso. Hoje não vai ter texto para trabalhar, porque eu acredito que é importante rever essa aula algumas vezes. É um conteúdo um pouco extenso e vamos trabalhá-lo mais algumas vezes. Reveja se necessário para fixar bem as regras e bons estudos. Até a próxima.